Eu vou explicar exatamente tudo o que aconteceu para vocês no Silicon Valley Bank e algumas diferenças olhando com esse caráter social também, que acho que é a nova vertente aqui do canal. Então a gente vai explicar com termos econômicos o que aconteceu, vai ter um quê de investimentos e de economia nessa explicação e vai ter um jeito novo de apresentar conteúdo para vocês. Então todo o conteúdo que eu apresentar agora vai ter uma qualidade infinitamente melhor. E aqui começa a brincadeira, irmão. Agora teremos uma apresentação, teremos aqui um conteúdo programado e bem estruturado para vocês, com apresentações, gráficos, estudos, para trazer a melhor informação, tá? Então, lembre-se de se inscrever nesse canal, porque, porra, é um trabalho que eu tô fazendo com essa nova marca, essa nova estrutura, que é para trazer a melhor qualidade de conteúdo para vocês, tá? Então, eu vou falar do Silicon Valley Bank, da crise de 2008, e vamos falar também sobre o caráter social, né? O comportamento humano em toda essa brincadeira aqui, que foi essa crise do Silicon Valley Bank. Que eu estou muito mais próximo do que você imagina, porque eu trabalho numa empresa que fica no Vale do Silício. Quem quiser saber pode acessar meu LinkedIn. Então, eu tive acesso a informações que, é claro, não vou compartilhar tudo com vocês, mas eu tive acesso muito mais próximo a essa brincadeira do que vocês imaginam e consigo falar o que aconteceu com uma propriedade muito legal, tá? Então, teve um estudo bem bacana aqui quando a gente fala desse caráter. Então, primeira coisa, vamos falar o que é o Silicon Valley Bank, banco lá do Vale do Silício, onde tem o hub de startups, muitas startups que ficam no Vale do Silício, e é um banco que é feito para startups, tá? Só para vocês terem uma noção da magnitude desse Silicon Valley Bank. De todos os investimentos feitos em startups em 2022, só o que tinha no Silicon Valley Bank representava 50% de todo o investimento. Então, como que eles fazem isso? Um investidor, que é um cara gigantesco, bilionário, investe em startups. E ele transfere o dinheiro. Então, ele acorda com a startup, viu que tem potencial, ele transfere o dinheiro dele para a startup. Aonde que elas colocavam esse dinheiro? 50% das startups colocavam no Silicon Valley Bank. Então, para você ver a magnitude desse banco que era gigantesco, top 20 bancos nos Estados Unidos. Então, qual que foi a ideia deles? Tá? Todo banco ele tem aquele depósito compulsório, que isso é um termo na economia muito importante. Então, o governo vai falar para ele assim, ó, de todo o dinheiro que depositarem no banco, você tem que reter 5%, 10% do valor ali que emprestar. Então, por exemplo, se eu emprestei R$100, botei R$100 na minha conta do banco, na poupança, ele vai pegar, vamos supor que ele tem que manter 10%, R$10, ele vai ficar segurando meu dinheiro sem fazer nada, deixando bonitinho parado, e os outros 90%, ele pode pegar esse dinheiro e emprestar esse dinheiro para outras pessoas, financiamento imobiliário, de carro, pode emprestar para outras empresas. Como ele vai usar o dinheiro que você colocou lá, é caráter do banco. E é assim que o banco ganha dinheiro, uma das formas. Então, quanto mais dinheiro o banco empresta, então se ele deixa no limite da lei, maior o risco dele não pagarem ele de volta. Então, se ele faz um financiamento imobiliário, dá uma crise, todo mundo perde o emprego. Aquela pessoa que está com financiamento não vai pagar o financiamento, vai virar um inadimplente, não vai pagar a dívida, o banco sofre com isso. Se muita gente for até o banco retirar o dinheiro, ele não vai ter todo o dinheiro possível para pagar de volta. E foi um pouco do que aconteceu aqui com algumas diferenças, tá? A ideia do banco é, eu tinha aquele dinheiro que eu podia usar para rentabilizar em cima e ganhar dinheiro em cima dele. O Silicon Valley Bank decidiu pegar esse dinheiro dos clientes e colocar no Tesouro Direto americano, que eram os títulos de dívida dos Estados Unidos, que são conhecidos por serem muito seguros. Mas isso lá em 2020, um pouco antes da crise que vivemos, onde o juros estava muito próximo de 0%. Então não rendia muito, mas era um título muito seguro. E ele pegou um título que era muito longo, então era lá para 2030, longe demais, de longo prazo. Então ele tinha que esperar todos aqueles anos passarem para ele recuperar o dinheiro. Quanto mais longo prazo, normalmente maiores as taxas dos investimentos de renda fixa. Pega, por exemplo, um CDB, um LCI, LCA, faz um estudo na sua corretora. Pega, por exemplo, um CDB de 1 ano e um de 5 anos. O de 5 anos vai render mais do que o de 1 ano. Isso num caráter geral, tá? Tem outros fatores que a gente precisa considerar, que é o risco, mas num caráter geral, essa é a explicação. Então, ele pegou um título lá de longo prazo que rendia bem para a época e colocou esse dinheiro lá. O problema é que ele não podia resgatar esse dinheiro antes, né? Todo esse dinheiro, caso todo mundo ficasse sacando o dinheiro dos bancos. Só que daí passou 2021
E daí 2021 teve a crise e o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, decidiu aumentar a taxa de juros, que é o equivalente à taxa Selic aqui no Brasil. Taxa de juros, aquela que você pega financiamento de imóvel, tudo isso é baseado nessa taxa. Então, você pega um financiamento que é por 6% ao ano, provavelmente a taxa de juros vai estar ali próximo àquele 6%. Então, isso dita o rumo da economia, as taxas de juros da economia. Então, essa taxa aumentou de 1,5% já para casa dos 5% e podem vir mais aumentos, tá? E o que aconteceu? Se eu comprei um título lá no passado que valia 0% e esse mesmo título, 2 anos depois, está valendo 5%, vamos supor que eu queira vender agora, antes do vencimento, antes de eles pagarem meu dinheiro de volta. Se eu quiser retirar meu dinheiro e colocar na minha conta, eu vou ter que vender esse título para alguém. Mas esse título vale 0%. Então a pessoa vai querer comprar o que tem 0% ou ele vai querer comprar o que rende 5% ao ano? Ele vai querer comprar o que rende 5% ao ano, porque é melhor para ele. Isso chama marcação ao mercado. Então, o que ele faz? Ele pega esse título que vale 0, ele desvaloriza muito o valor dele para fazer financeiramente viável para que você venda e receba seu dinheiro de volta. Então, foi isso que aconteceu. O dinheiro deles, mesmo na renda fixa, desvalorizou. Isso pode acontecer, chama marcação ao mercado. Você pode entrar mais a fundo nessa explicação, mas basicamente é isso. E eles tiveram uma desvalorização no seu dinheiro, mas essa desvalorização só ocorre quando você vende o título. Se você manter até o vencimento, você vai receber a taxa de juros acordada por ano. Mas a ideia é, se você vender antes por alguma necessidade, por isso a falta de liquidez, a falta de você ter o dinheiro rápido no seu bolso, você acaba se ferrando. Então, 2023 tomou no Tobinha, como eu botei aqui, um prejuízo aproximadamente de 1,8 bilhões de dólares e ainda calculando. Por que eles decidiram em 2020, então, colocar o dinheiro na taxa de juros, você me pergunta? É que está um gráfico para vocês interessante. Esse gráfico fala que em 2020 tinha muita gente com dinheiro e esse dinheiro não estava em lugar nenhum, estava na conta bancária. Então eles falam assim, melhor que deixar na conta bancária, vamos botar em título americano, que pelo menos ele rende uma mixaria lá. Então, para você ver que em 2020 tinha muito dinheiro nos bancos aqui dentro. Enfim, deu esse problema, eles tomaram esse prejuízo. Problema 2. Então, junto com essa desvalorização do investimento que eles fizeram, as startups, que eram o principal cliente dele, vinha com um problema muito grande também, porque teve uma queda em 2022 de investimentos feitos por Venture Capitals, que é aqueles grandes investidores que eu falei lá no começo. Eles investiram menos em startups porque estava em crise, eu não vou investir em algo muito arriscado, eu prefiro deixar meu dinheiro em algo que é mais simples para mim, que tem menos risco, como o próprio Tesouro, que rendia 5% ao ano. Então, você vê até aqui as taxas, você vê aqui, por exemplo, a partir de 2015, vê uma queda brusca nos investimentos aqui em startups, que vocês conseguem ver aqui nesse primeiro gráfico. Isso aqui representa o momento atual. Então, o que acontece? Startup não recebe investimento, ela tem que pegar o dinheiro do banco dela para se pagar, porque muitas startups não dão lucro. Elas conquistam muitos clientes, abrem mão dos lucros para conquistar cliente e depois elas pensam em lucrar. Mas essas startups que fazem essa estratégia, quando não recebem investimentos, tem que tirar do próprio bolso. Tirar do próprio bolso significa tirar do banco. Tirar do banco significa tirar do Silicon Valley Bank, que estava com o dinheiro investido no longo prazo, e ele tem que resgatar obrigatoriamente para te pagar de volta. Por isso eles tiveram um prejuízo firmado. Então foi uma tempestade perfeita, como o mercado financeiro começa a falar. Tudo aconteceu de pior em determinado momento. Se a crise das startups não tivesse acontecido, provavelmente não teria acontecido também essa parte da quebra do Silicon Valley Bank. Então, as startups queriam resgatar dinheiro, eles não tinham como pagar, tiveram que retirar do investimento deles, tiveram uma perda bilionária, e aí começou uma corrida aos bancos. Porque uma vez que a palavra se alastra, gente, talvez se todo mundo pedir seu dinheiro de volta, o banco não vai conseguir entregar. Então, todo mundo pensa no seu ser individual. Isso é a psicologia. Todo mundo pensa, cara, eu vou resgatar o meu e que se for do resto. Que se for do resto. Eu vou tentar tirar o meu e os outros ali que se virem. Eu quero tirar o meu. Só que se todo mundo pensa isso ao mesmo tempo, todo mundo vai retirar ao mesmo tempo. E se todo mundo retirar ao mesmo tempo, o banco não tem como pagar, porque tem muitos investimentos feitos que ele não tem dinheiro de caixa para te pagar de volta. Nenhum banco tem. Só que daí é psicologia. Se todo mundo está com medo que o banco quebre, provavelmente o banco vai quebrar. E foi o que aconteceu no caso deles. Só que tem uma proteção que o governo dá
para evitar esse tipo de problema, tá? Que um banco quebre, que é o FGC aqui no Brasil, que é o FDIC lá nos Estados Unidos. Essa instituição, ela protege ali os investidores de uma certa quantia ali. No caso, tem algumas quantias diferentes, tem a quantia mais comum é $250 mil, que se um banco quebrar, o governo te reembolsa esse valor que o banco fez você perder. Qual que foi o grande problema da tempestade perfeita que deu tudo errado? Segundo o tweet da Genívia, que compartilhou no Twitter dela, apenas 2% dos depósitos desse banco eram garantidos por esse seguro do governo. 97% não tinham garantia nenhuma. Então, se pensasse a regra a regra efetiva, 97% dos clientes perderiam seu dinheiro caso o banco quebrasse. Mas, enfim, eram mais de... Eu peguei esse número para vocês aqui embaixo, tá? Ó, são mais de 340 bilhões de dólares somados que o banco tinha em custódia. É muita coisa, muito mais do que a XP, por exemplo, aqui no Brasil tem. Por exemplo, que é uma grande corretora. Então, a gente viu que é um problema muito grande. Isso é o que eu expliquei para vocês, tem um termo teórico que a gente chama de descasamento de prazos. Então, o banco, no curto prazo, ele empresta o dinheiro esperando no longo prazo ter retorno. Mas tem esse descasamento de prazo. Ele por um momento daquele prazo, ele não tem dinheiro para te pagar de volta. Então, esse descasamento é um problema que todos os bancos enfrentam. Aí é você ter como banco um índice de Basileia melhor. Esse índice de Basileia basicamente fala assim, ó, eu empresto menos o dinheiro e tento manter uma liquidez saudável para o meu banco. Eu tento manter muito dinheiro na minha conta corrente para, se caso precisar, eu consiga pagar de volta. Alguns bancos são mais arrojados, outros mais conservadores. Depende do banco. E daí, aqui vocês conseguem ver, né, quanto que os bancos tinham em caixa. Desde 73, é isso aí. Então, ó, eles tinham em caixa menos de 15%. Olha como caiu. Chegou aqui um patamar de quase 5%. Então, para cada R$100, os bancos só tinham 5% guardados. Isso é muito perigoso. Só que depois da crise de 2008, os bancos obrigatoriamente foram e precisaram guardar mais porcentagem ali para evitar essas crises bancárias. Então, esse lapso aqui que vocês estão vendo é a crise de 2008, que teve os quantitative easings. Quantitative easings é a injeção de dinheiro do governo, né, assim que eles colocaram o nome. O governo americano colocou dinheiro nos bancos para salvar os bancos. Então, essa curva gigantesca é o dinheiro que entrou, tipo um PIX, no governo americano para o banco, basicamente isso. Eles imprimiram dinheiro e colocaram no banco. Então, você vê aqui que teve esse primeiro quantitative easing, teve subsequentes, né? Então, teve outro aqui. Você teve a crise agora do que vivemos recentemente e mais um quantitative easing aqui para salvar alguns bancos. Então, isso aqui, você vê que é uma taxa muito mais saudável que os bancos têm de depósito. Então, não vai ser algo que vai acontecer com todos os bancos. A grande maioria tem uma taxa muito saudável. E por lei, hoje, você tem que ter uma taxa de 10% nos Estados Unidos de depósito compulsório. Então, não vai acontecer uma crise de 2008 de novo. Esse problema é muito menor do que a gente imagina. É ruim, mas é muito menor. E aí tem aqui os bancos que falharam. A gente tem aqui o Washington Mutual Bank, que foi um dos maiores bancos que faliram na crise de 2008. E daí tem aqui 2008, depois parou aqui num período, diminuiu bastante, e agora o Silicon Valley Bank, só para vocês verem a magnitude desse problema. É bem grande, mas nada comparado à crise de 2008. Foi algo sistêmico. Então, muitas startups ficaram com medo de ter dinheiro preso. E teve muitos relatos, inclusive tenho experiências muito próximas, em que a startup entrava na conta deles do banco, mas não conseguia resgatar o dinheiro. Eles clicavam para resgatar, mas ficava pendente. Tipo em casa de aposta, de jogatina ali, quando é um golpezinho, acontece isso. Só que fica pendente porque os caras não têm dinheiro para te pagar de volta. Aconteceu. E daí fica um medo no mercado. Será que as startups vão falir porque não vai ter dinheiro, vão perder o dinheiro, não é um dinheiro protegido? Só que daí, irmão, porque a startup ali estava num momento de piora de resultado, estava lucrando menos, tinha menos dinheiro em caixa. E daí podia rolar mais demissões, como rolou, mas as startups poderiam falir em massa. Aí seria uma crise generalizada. Só que daí tem uma press release, algo que eles soltaram, né? O próprio Fed divulgou essa nota, falando de o que eles fariam para remediar a situação. Então, basicamente, aqui nesse statement, eles falam que eles iam salvar, vão dar o dinheiro para as startups, vão liberar
os saques ali para as startups, vai ter uma ajuda do governo, a própria startup está vendendo ações ali para repagar os clientes e já tem relatos muito próximos que as startups já conseguiram acessar o dinheiro ali, já conseguiram retirar e transferir seu dinheiro. Nenhuma startup foi lesada até o momento que eu gravo esse vídeo. Então, pelo que já apareceu, tá tudo certo. Só que daí, e eu recebi muitas mensagens, por incrível que pareça, mais de 5 mensagens no Instagram hoje, de pessoas com medo de empresas como o Nubank e o Banco Inter, que tem capital fora do Brasil, que achavam que tinha dinheiro nesse Silicon Valley Bank. Mas a grande realidade é que na sua vida efetiva, nada muda. É um caso interessante de estudar, de economia, de negócios, mas na sua vida nada muda, tá? Você não vai ser afetado, porque o Nubank não vai falir, nem o Banco Inter. O Nubank já falou aqui, ó, que não tem nenhuma subsidiária que tem exposição ao banco, então eles não foram afetados por isso. E nem o Banco Inter. O Banco Inter também falou que não tem várias publicações que eles já fizeram, que não tem dinheiro lá, então não vai falir por conta disso. O Nubank já mostrou resultados consistentes, mas começou a viralizar no WhatsApp e em fóruns como o Reddit, mensagens que tirem o seu dinheiro do Nubank, vai falir. Não vai falir. Fica tranquilo. Eu acho, e eu não tenho muito dinheiro botado em bancos digitais, a maioria do meu dinheiro está em bancão. Eu não pago taxa em bancão, então eu prefiro ter meu dinheiro em bancão sem pagar taxa. Mas eu acho importante, alguns serviços que eu teria que pagar no banco, eu utilizo em banco digital. Então, eu dou essa dica para vocês, tá? Então, não deixem 100% expostos, porque vai que algum banco que você coloca específico faz uma merda que você não sabe, e daí tá exposto ao risco que você não sabe, como era o caso do Silicon Valley Bank. Então, você vai me perguntar, olha o portal de notícia. Quem não conhece, esse aqui é o TechCrunch. TechCrunch é o maior portal de startups, de notícias de startups no mundo. E aqui, olha as notícias. A capa era Silicon Valley Bank, SVB, que é Silicon Valley Bank. Todas as top 5 notícias eram sobre Silicon Valley Bank no dia que rolou o problema. E daí você fica falando assim, caraca, o mercado tá muito louco. Isso é um aspecto psicológico que eu quero que vocês falem. O noticiário, a narrativa inteira foi em cima do Silicon Valley Bank. Então trouxe medo às pessoas. Quando traz medo às pessoas vendem as ações, o mercado desaba, todo mundo fica em pânico, quer resgatar dinheiro, todo mundo fica maluco, e foi isso que aconteceu. Mas o Fed conseguiu dar um jeito. Mas daí você me pergunta, Johnny, vamos olhar para esse caráter social. Vai ter gente presa, né? Não se preocupa, a justiça vai cumprir seu papel no mundo, como sempre fez, porque o mundo é perfeito. E aí tá a notícia que dá vontade de gritar. Ó, aqui, eu vou botar o bem aqui, ó. Bem aqui, ó, no cantinho, ó. Eu tô sufocando aqui de tão difícil que tá. Olha a notícia. Presidente do Silicon Valley Bank vendeu 36 milhões em ações do dia antes da falência. Informações privilegiadas, inside trading. Mas você acha que esse maluco vai ser preso? Não. Ele vai meter isso no bolso dele e ele vai soltar uma notinha lá. Galera, me desculpem, realmente deveríamos ter calculado mais o risco, aprendemos para no nosso próximo empreendimento. É capaz que esse desgraçado empreenda de novo, fique bilionário, ganhe mais dinheiro. Só que é isso, né? Os caras se livrando de boa, ninguém sendo preso, assim como na crise de 2008, que eu fiz um vídeo explicando 40 minutos da crise de 2008 do filme A Grande Aposta. Um vídeo completíssimo. Eu falei, quantas pessoas foram presas na crise de 2008? Uma pessoa foi presa na crise de 2008. Uma. E aqui, você acha que alguém vai ser preso, filhão? Ninguém. Então tem aqui também, ó, alguns executivos da empresa. Vou botar aqui para baixo de novo. Depois aqui os executivos venderam ações. Então o CEO vendeu 11% das ações, que é os 36 milhões de dólares. Michael Zucker, que é do conselho, vendeu 19% das ações. O CFO vendeu 32%. O gerente de marketing, CMO, 25%. Ai. Banqueiro sendo banqueiro, né? E você quer ser um deles? Brincadeira. Pode ser, mas, por favor, tenha um comportamento diferente do que esses babacas que trabalham em Wall Street e até aqui no Brasil. E daí tem várias notícias, né, sobre startups brasileiras, tinham mais de 150 milhões de dólares. Felizmente, nenhuma ainda relatou prejuízo. Várias matérias aqui interessantes em portais de notícias, como a TechCrunch, que eu ouvi falar, que eles aproveitaram muito dessa narrativa. E é isso, aqui está um resumo aqui de tudo. Se quiser tirar print, esse é o momento para você fazer o trabalho da sua faculdade. Esse foi o roteirinho de todo o vídeo.